Olá, meus amigos, graça e paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais um dia de leitura. Hoje nós vamos ler do capítulo 4 ao capítulo 15 de Ezequiel. Pai, muito obrigado por esse dia. Fale conosco mais uma vez, Senhor. Nós queremos te ouvir, nós queremos te conhecer mais. Queremos andar, Senhor, de acordo com a tua vontade, Pai, e refletir quem tu és, Senhor. Fica à vontade nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Ezequiel, capítulo 4. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe cerco contra ela, edifica contra ela fortificações, levanta contra ela tranqueiras e põe contra ela arraiais e arietes em redor. Toma também uma assadeira de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o rosto, e assim será cercada. E a cercarás. Isto servirá de sinal para a casa de Israel. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo, e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade dela. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo os números dos dias, 390 dias. E levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém com o teu braço descoberto e profetizarás contra ela. Eis que te prenderei com cordas, assim não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. Toma trigo e cevada, favas e lentilhas, mete-os numa vasilha e faze deles pão, segundo o número dos dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias, comerás dele. A tua comida será por peso, 20 siclos por dia, de tempo em tempo a comerás. Também beberás a água, por medida, a sexta parte de um rim. De tempo em tempo a beberás. O que comeres será como bolos de cevada, cozê-lo-ás sobre o esterco de homem, à vista do povo. Disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo, entre as nações para onde os lançarei. Então disse eu: Senhor Deus, eis que minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Então ele me disse: deite esterco de vacas, em lugar de esterco humano. Sobre ele prepararás o teu pão. Disse-me ainda: filho do homem, eis que eu tirarei o sustento de pão em Jerusalém. Comerão pão por peso e com ansiedade beberão a água por medida e com espanto. Porque lhes faltará o pão e a água, espantar-se-ão uns com os outros e se consumirão nas suas iniquidades. Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como navalha de barbeiro, a tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Tomarás outra terça parte e a ferirás com uma espada ao redor da cidade. E a outra terça parte espalharás ao vento. Desembainharei a espada atrás deles. Desta terça parte tomarás uns poucos e os atarás nas abas da tua veste. Destes ainda tomarás alguns, e os lançarás no meio do fogo, e os queimarás. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém. Pula no meio das nações e terra que estão ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando mal mais do que as nações, e transgredindo os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque sois mais rebeldes do que as nações que estão
ao vosso redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, à vista das nações. Farei contigo o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais devorarão a seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão a seus pais. Executarei em ti juízos, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, eu retirarei sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. Uma terça parte de ti morrerá de peste e será consumida de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos e desembainharei a espada atrás dela. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor e me consolarei. Saberão que eu, o Senhor, falei no meu zelo, quando cumpri neles o meu furor. Por-te-ei em desolação e por objeto de opróbrio entre as nações que estão ao redor de ti, à vista de todos os que passarem. Assim serás objeto de opróbrio e ludíbrio, de escarmento e espanto às nações que estão ao redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira e indignação, em furiosos castigos. Eu, o Senhor, falei. Quando eu despedir as malignas flechas da fome contra eles, flechas destruidoras, que eu enviarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós, e vos tirarei o sustento de pão. Enviarei sobre vós a fome, e bestas feras que te desfilharão, a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, vira o rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles, dizendo: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: Eis que eu mesmo, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Ficarão desolados os vossos altares e quebrados os vossos altares de incenso. Arrojarei os vossos mortos à espada diante dos vossos ídolos. Porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos e espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis as cidades serão destruídas e os altos ficarão desolados, para que os vossos altares sejam destruídos e arruinados, e os vossos ídolos quebrados e extintos, e os vossos altares do incenso sejam eliminados e desfeitas as vossas obras. Os mortos à espada cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Mas deixarei um resto, porquanto alguns de vós escapareis da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas terras. Então se lembrarão de mim os que dentre vós escaparem entre as nações, para onde foram levados em cativeiro. Pois me quebrantei por causa do seu coração dissoluto, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos que se prostituíram após os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos, por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações. Saberão que eu sou o Senhor, e não disse debalde que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Deus: bate as palmas, bate com o pé e dize: Ah, por todas as terríveis abominações da casa de Israel! Pois cairão a espada, e de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste. O que estiver perto cairá a espada, e o que ficar de resto e cercado morrerá de fome. Assim neles cumprirei o meu furor. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus mortos à espada jazerem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o alteiro alto, em todos os cimos dos montes, e debaixo de toda árvore frondosa, debaixo de todo o carvalho espesso, lugares onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. Estenderei a mão sobre eles e farei a terra tornar-se desolada, desolada desde o deserto até Ribla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo: Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, acerca da terra de Israel.
haverá fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei segundo os teus caminhos, e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: mal após mal, eis que vem. Haverá fim, vem o fim, despertou-se contra ti. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, é chegado o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora, em breve, derramarei o meu furor sobre ti. Cumprirei a minha ira contra ti. Julgar-te-ei segundo os teus caminhos e porei sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade. Segundo os teus caminhos, assim te castigarei, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Saberás que eu, o Senhor, é que firo. Eis o dia, eis que vem, brotou a tua sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Levantou-se a violência para servir de vara perversa. Nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva. Porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas não há quem vá à peleja, porque toda a minha ira ardente está sobre toda a multidão deles. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. O que está no campo morre à espada, e o que está na cidade a fome, e a peste o consomem. Se alguns deles fugindo escaparem, estarão pelos montes como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Todas as mãos se tornarão débeis, e todos os joelhos em água. Cingir-se-ão de pano de saco, e horror os cobrirá. E em todo o rosto haverá vergonha e calva em toda a cabeça. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro lhes será como sujeira. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque isto lhes foi o tropeço para cair em iniquidade. De tais preciosas joias fizeram seu objeto de soberba e fabricaram suas abomináveis imagens e seus ídolos detestáveis. Portanto, eu fiz que isso lhes fosse por sujeira, e o entregarei nas mãos dos estrangeiros por presa, e aos perversos da terra por despojo. Eles o profanarão. Desviarei deles o rosto e profanarão o meu recesso. Nele entrarão profanadores e o saquearão. Faze cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade cheia de violência. Farei vir os piores de entre as nações, que possuirão as suas casas. Farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição. Eles buscarão paz, mas não há nenhuma. Virá miséria sobre miséria, e se levantará rumor sobre rumor. Buscarão visões de profetas, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de horror, e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Segundo o seu caminho lhes farei, e com seus próprios juízos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei, e eis uma figura como de fogo. Desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visão de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse: Filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte
à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes, à entrada. Disse-me ainda: Filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio, olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: Filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me: Entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, eis toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: Tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Disse-me: Vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: Vês, filho do homem? Acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que jazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Então ouvi que gritavam em alta voz, dizendo: Chegai-vos, vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: Passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. E ele lhes disse: Contaminai a casa, enchei de mortos os átrios e saí. Saíram e mataram na cidade. Havendo-os eles matado e ficando eu de resto, caí com o rosto em terra. Clamei e disse: Ah, Senhor Deus, dá-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: O Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei. Porém, sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o estojo de escrevedor, relatou dizendo: Fiz como me mandaste. Olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhando a forma de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre as rodas, até debaixo dos querubins, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. Os querubins estavam ao lado direito da casa quando entrou o homem, e a nuvem encheu o átrio interior.
Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa encheu-se da nuvem e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. O tatalar das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Tendo o Senhor dado ordem ao homem vestido de linho, dizendo: Toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins. Ele entrou e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, tomou dele e o pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. Tinham os querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Olhei e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante como pedra de berilo. Quanto ao seu aspecto, tinham as 4 a mesma aparência. Eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. Para onde ia a primeira, seguiam as outras e não se viravam quando iam. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas e também as rodas que os 4 tinham estavam cheios de olhos ao redor. Quanto às rodas, foram elas chamadas girantes, ouvindo-o eu. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, o do segundo rosto de homem, o do terceiro rosto de leão e o do quarto rosto de águia. Os querubins se elevaram, são estes os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das asas. A aparência dos seus rostos era como a dos rostos que eu vira junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os mesmos seres, cada qual andava para sua frente. Então o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. À entrada da porta estavam 25 homens. No meio deles vi a Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaías, príncipes do povo. E disse-me: Filho do homem, são estes os homens que maquinam velezas e aconselham perversamente nesta cidade, os quais dizem: Não está próximo o tempo de construir casas. Esta cidade é a panela e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: Fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel. Porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade, e deles enchestes as suas ruas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: os que vós matastes e largastes no meio dela são a carne, e ela a panela. A vós outros, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, mas a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Deus. Tirar-vos-ei do meio dela e vos entregarei nas mãos de estrangeiros e executarei juízos entre vós. Caireis a espada, nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de panela, nem vós servireis de carne no seu meio. Nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Pois não andastes nos meus estatutos, nem executastes os meus juízos, antes fizestes segundo os juízos das nações que estão em redor de vós. Ao tempo em que eu profetizava, morreu Pelatias, filho de Benaías. Então caí com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse: Ah, Senhor Deus, darás fim ao resto de Israel? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos,
os homens do teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: apartai-vos para longe do Senhor, esta terra se nos deu em possessão. Portanto, dize: assim diz o Senhor Deus: ainda que os lancei para longe entre as nações e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Dize ainda, assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito de Deus me levantou e me levou na sua visão a Caldeia, para os do cativeiro, e de mim se foi a visão que eu tivera. Então falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, que tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem de exílio e de dia sai, à vista deles para o exílio. E do lugar onde estás, parte para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que o entendam, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois, traze para a rua de dia a tua bagagem de exílio, depois à tarde sairás, à vista deles, como quem vai para o exílio. Abre um buraco na parede à vista deles e sai por ali. À vista deles, aos ombros a levarás, às escuras a transportarás. Cobre o rosto para que não vejas a terra, porque por sinal te pus a casa de Israel. Como se me ordenou, assim eu fiz. De dia levei para fora a minha bagagem de exílio. Então à tarde, com as mãos, abri para mim um buraco na parede. Às escuras eu saí, e aos ombros transportei a bagagem à vista deles. Pela manhã veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, não te perguntou a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: esta sentença refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: eu sou o vosso sinal. Como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. O príncipe que está no meio deles levará aos ombros a bagagem, e às escuras sairá. Abrirá um buraco na parede para sair por ele. Cobrirá o rosto para que seus olhos não vejam a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado nas minhas malhas. Levá-lo-ei à Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que venha a morrer ali. A todos os ventos espalharei todos os que para o ajudarem estão ao redor dele, e todas as suas tropas. Desembainharei a espada após eles. Saberão que eu sou o Senhor quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Deles deixarei ficar alguns poucos, escapos da espada, da fome e da peste, para que publiquem todas as suas coisas abomináveis entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e ansiedade. E dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém na terra de Israel: o seu pão comerão com ansiedade, e a sua água beberão com espanto, pois que a sua terra será despojada de tudo quanto contém, por causa da violência de todos os que nela habitam. As cidades habitadas cairão em ruínas, e a terra se tornará em desolação, e sabereis que eu sou o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: farei cessar esse provérbio, e já não se servirão dele em Israel.
Mas dize-lhes: os dias estão próximos e o cumprimento de toda a profecia. Porque já não haverá visão falsa nenhuma, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá e não será retardada. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Veio-me ainda a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que tem este é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão muito longe. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, e profetizando exprimem como dizes, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subistes às brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosas que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas e não falastes adivinhações mentirosas quando dissestes: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão escritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz, e quando se edifica uma parede e os profetas a caiam, dize aos que a caiam que ela ruirá. Haverá chuva de inundar, vós, ó pedras de saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, irromperás. Ora, eis que caindo a parede não vos dirão: onde está a cal com que a caiastes? Portanto, assim diz o Senhor Deus: tempestuoso vento farei irromper no meu furor, e a chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraivada na minha indignação para consumir. Derribarei a parede que caiastes, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Quando cair, perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim, cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a caiaram, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. Tu, ó filho do homem, põe-te contra as filhas do teu povo que profetizam de seu coração, profetiza contra elas e dize: assim diz o Senhor Deus: ai das que cosem invólucros feiticeiros para todas as articulações das mãos, e fazem véus para cabeças de todo tamanho, para caçarem almas. Querereis matar as almas do meu povo e preservar outras para vós mesmas? Vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer e para preservardes com vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aí vou eu contra os vossos invólucros feiticeiros, com que vós caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossas mãos. Soltarei livres como as aves as almas que prendestes. Também rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado. E sabereis que eu sou o Senhor, visto que com falsidade entristecestes o coração do justo, não o havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do perverso para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Por isso, já não tereis visões falsas, nem jamais fareis adivinhações. Livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem?
Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tentar o tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier o profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, quem enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvaria nem a seus filhos nem a suas filhas. Só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser: espada, passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos nem a suas filhas, só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho nem a sua filha, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, contra Jerusalém para eliminar dela os homens e animais, mas eis que alguns restarão nela, que levarão fora, tanto filhos como filhas. Eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém, sim, de tudo que fiz vir sobre ela. Eles vos consolarão quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo tudo quanto fiz nela, diz o Senhor Deus. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, porque mais é o sarmento de videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para que se lhe pendure algum objeto? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas as suas extremidades consomem o fogo e o meio dele fica também queimado, serviria acaso para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como o sarmento da videira entre as árvores do bosque que dei ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles, ainda que saiam do fogo, o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver voltado o rosto contra eles. Tornarei a terra em desolação, porquanto cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. E amém. Amém? E assim nós encerramos a leitura do dia, ok?
Obrigado, Deus, por tua palavra. E, Senhor, nos ajude, nos ensine a temer o teu nome, a andar em retidão diante do Senhor, Pai. Como o Senhor mesmo disse, Pai, além dos ídolos e imagens que o povo de Israel estava adorando, se prostrando, existiam ídolos no coração deles. Senhor, se porventura há ídolos em nossos corações, em meu coração, Pai, que sejam derribados, que sejam destruídos, Senhor. Que no meu coração, na minha vida, haja um altar somente para que o Senhor, Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus, se assente no seu trono. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a andar em retidão com o Senhor, no temor do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, continue conosco nesse dia. Continue falando conosco, Pai. Nos dê um coração sensível à Tua voz, à Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.